Bom dia, pessoal. Vou pedir para colocar o microfone no mudo, tá? E se tiver dúvida, eu quero que vocês falem. A gente vai começar hoje por um tema que é um tema o que mais aparece na empresa. Não quero ver ninguém errando mais esse tema. Vou falar sobre blatela germânica bem rápido, 15, 20 minutinhos no máximo, só para ser um treinamento de blatela germânica para vendas, tá bom? Não vou aprofundar tanto, porque vocês já têm um treinamento completo de Blatela. A gente tem um treinamento completo de Blatela, a gente tem um treinamento de atendimento de Blatela germânica, e agora eu vou falar só alguns detalhes que eu acho que a gente está pecando, tá? Que eu acho bem legal a gente falar. Se tiver dúvida, já fala na hora para a gente matar isso aí e a gente não errar mais esse tema. Deixa eu compartilhar aqui. Pera aí, só um minutinho. Todo mundo aí vendo minha tela? Como que tá? Tô vendo. Sirlene? Sim, tô vendo. Tá Tá, carregando aqui para mim. Tô vendo já. ótimo. Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui até um título um pouquinho mais chamativo, que é a temida blatela germânica para vendas. Logo a gente já começa identificando essa blatela, que ela como que a gente identifica? Ela é menor do que a barata de esgota periplaneta, tá? Nomes comuns: baratinha, francesinha, alemãzinha, barata loira. Vocês vão ter chamados de pessoas que falam: olha, tô com uma francesinha aqui, tô com uma alemãzinha, porque eles já conhecem o terror que é essa barata, eles já sabem muito bem o que é esse tipo de inseto. Alguém já teve aí um chamado assim? Por esse nome, não. Já teve, Luan? Muitos. Já sim, diversas vezes. Sim, já Tanto tive. francesinha quanto a própria alemãzinha e baratinha são os termos mais comuns. São os termos mais comuns. Realmente aparece muito esses termos, principalmente francesinha. Todo mundo chama ela de francesinha ou alemãzinha. Baratinha é bem comum. Se vocês colocarem lá no Google baratinha, francesinha, vocês vão ter dezenas, centenas, milhares de informações, tá? Então, se ligue nesse nome comum aí, porque vai ter chamado para esse tipo de nome. Vamos para a identificação. Normalmente ela carrega aqui, vocês estão vendo a oteca, como que vocês vão identificar? Ela é mais afilada do que a barata mais comum, que é aquela de esgoto, e ela tem uma oteca atrás, e ela é menor, tá? Não falo que é a metade, mas ela é basicamente um pouquinho maior do que a metade da barata de esgoto. Mas isso, pelo telefone, fica um pouquinho difícil. Por quê? É, Tem pessoas que têm essa fobia de barata. O que elas vão falar? Que toda barata é grande. Por isso que vocês precisam identificar da forma correta, tá? Existem ciclos. Você entendendo esse ciclo, você vai conseguir identificar também. Por exemplo, tem gente que vai falar assim: não, tá aparecendo o filhotinho dessas baratas. Esse filhotinho possivelmente são as ninfas que estão nascendo, né? Que está eclodindo e que está aumentando aí a população que está começando a sair do local dela, tá? A oteca é uma bolsa de ovos que pode carregar de 30 a 40 ovos por oteca. Ou seja, é comum encontrar somente a oteca no local também, tá? Então, identificar, ela é menor, só que a gente vai identificar por outra forma. De onde que ela vem? Isso é uma pergunta muito comum.
muito comum mesmo, porque ela é diferente daquela barata de esgoto, que ela vai subir do esgoto, que vai subir por ralos, por pias, vai entrar pela rua. Esse tipo de barata, ela não faz isso. Ela vai ser levada para casas, empresas, restaurantes, por meio de sacolas, marmitas, caixa de papelão. Normalmente, hoje, ela já está basicamente infestando todo o país. Só que de onde que ela vem? De hortifruti, principalmente de hortifruti, tá? Isso é muito comum. Centro de distribuição, Ceasa, esse tipo de centro de distribuição que tem muita empresa do mesmo segmento, que não tem um controle rígido de controle de pragas, vai fazer com que essa barata vá para o local. Em Belo Horizonte, isso é muito comum. Comprou do Ceasa, possivelmente vai ter Blatella germânica. Você já escutou isso, Luan? Diversas vezes, inclusive algumas empresas próximas que a gente atende no local, sempre tem Blatella lá. Sempre, exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque um restaurante ou uma casa que sempre vai estar recebendo esse tipo de produto do local, possivelmente sempre vai ter a Blatella germânica. Ou seja, não é só o controle químico que vai acabar com essa Blatella germânica. Coloquei caixa de papelão porque é muito comum. A caixa de papelão tem aquela ondulação. Ela gosta muito de ficar naquele meio dessa ondulação. E caixa de ovo também é muito comum você encontrar Blatella germânica. Onde que elas ficam? Vou mostrar aqui mais ou menos onde que ela fica, tá? Tá vendo aqui, ó, pequenininha? Elas estão entrando aqui nessa fresta, elas estão saindo dali. A gente aplicou um aerosol, elas desalojaram desse local. Ou seja, qualquer orifício, qualquer frestinha, elas se escondem. Na imagem da esquerda, tem aqui atrás de uma pia. Olha só, aquela fresta de pia, de bancada, elas adoram esse local. Aplicamos o aerosol aqui, saíram todas. Você nota que elas gostam de esconder nesse local. Equipamentos que ficam na cozinha, com certeza é um dos locais que elas mais gostam de ficar. Eu não consigo, infelizmente, identificar esse tipo de equipamento aqui. Mas vocês viram que nós fizemos o controle nele. Olha a quantidade de Blatella germânica que morreu só por causa desse local. É incrível, né? Na direita, a gente tem uma canaleta e tem diversas frestas no local. Também é um local propício para o aparecimento dessas baratas. Elas ficam nesse local. Na imagem da esquerda, tem frestas no azulejo. Todas essas frestas são esconderijos. Ou seja, elas ficam em frestas principalmente, qualquer tipo de fresta. E a figura da direita é o mais legal. Vamos ver quem adivinha onde que elas estão escondendo aqui. Alguém consegue chutar? Borracha de... Cara, eu não tô vendo direito, mas seria um local, por exemplo, uma borracha de geladeira, freezer, alguma coisa assim? Não, quem adivinhar vai ganhar o almoço hoje, hein? Parece uma trinca na parede. Também não. Alex, sua vez. Eu não tô conseguindo enxergar. Tá vendo a figura da direita aqui? Sim, a figura eu tô vendo. Olha só as baratinhas escondendo uma enfileirada da outra. Pai, onde será que é isso? Tá vendo o ponto azul? Sim. Olha só, ela tá passando aqui, ó. Ela tá escondida. A festa de azulejo? Também não, Sirlene perdeu. Alex. Thaís já pode escrever aí, viu, Thaís? Eu não sei, eu tô tentando pegar alguma referência. Parece alguma coisa na cozinha. Ótima referência, mas então acabou o tempo, vocês perderam o almoço hoje. O almoço tá bom, hoje lá eu acho que é parmegiana. Será que é na geladeira? Obrigada. Não, vamos Atrás lá. da geladeira? Isso Agora aqui, Bruno falou. gente,
Coloca no mute aí, por favor. Isso aqui, gente, é um fogão industrial. Depois eu vou mandar a foto. Essa foto ela já está no grupo da Foco, tá? Lembrando que todas essas imagens são imagens de propriedade da Foco Detetizadora. Isso aqui é um fogão industrial. Legal, né? Vocês viram onde que elas se escondem, né? Qualquer fresta, qualquer local. Vamos lá. Olha só, aqui tem um prato cheio para blatela germânica. Em um apartamento. Você tem micro-ondas, você tem frestas atrás de armário, você tem gavetas, você tem frestas ao lado do armário, você tem caixa de papelão. No da direita aqui, você tem bancadas, você tem tomadas abertas, você tem frestas no azulejo, você tem canaletas. Tá vendo onde que elas se escondem? Nesses locais, tá? Por que eu tô falando isso, gente? É muito importante você identificar onde que ela está aparecendo. Se você conseguir identificar onde que ela está aparecendo, você já vai conseguir identificar o tipo de inseto. Por quê? A periplaneta americana aparece atrás de fresta de balcão? Não. A periplaneta americana aparece dentro de tomada ou dentro de micro-ondas? Não. Periplaneta americana aparece dentro de fogão? Não. Periplaneta americana aparece dentro de orifício igual esse aqui? Não, acho que ela não tem nem tamanho para entrar aí. Exatamente, boa observação. O que pode confundir é a periplaneta americana aparecer dentro de armários. Então, apenas a informação de dentro de armário pode ser que seja periplaneta. Mas normalmente, se você tiver só essa informação, a periplaneta pode aparecer uma ou duas dentro do armário. Às vezes aparece mais, tá? Mas é normal aparecer uma ou duas. E a blatela germânica é normal aparecer várias, porque ela sempre vai andar acompanhada de outras. É bem comum que isso aconteça, tá bom? O que você vai perguntar para o cliente? Onde que apareceu? Armários, frestas, fogão, eletrodomésticos. Perguntar se são pequenas. Aí você fala assim, olha, tem aquela baratona de esgoto. Ela é menor do que aquela barata de esgoto? Lembrando que eu preciso identificar o tipo de barata. Você fala isso para o cliente. Se apareceu em gavetas, frestas, eletrodomésticos. Se apareceu em eletrodoméstico, tem gente que liga, né, Luan? E fala, nossa, meu liquidificador tá cheio de barata. Batata, gente. Você já sabe que é blatela germânica. Meu interfone tá cheio de barata. Meu micro-ondas tá cheio de barata. Você já sabe que é blatela germânica. Tô mentindo, Luan? Não, inclusive é muito comum, não só em eletrodomésticos em si, a gente reparar que frestas, principalmente como espaço de marco de porta, tem notado também, trincas na parede. Então, o cliente muitas vezes, quando tem principalmente autoinfestação, nota nesses locais também. Exatamente. Fez isso, é bem fácil a gente identificar. A blatela germânica ela é fácil de identificar, gente. Só basta prestar atenção nessas perguntas, tá? Agora, vamos falar do controle químico, né? O controle tem que ter o controle educacional. Você tem que informar para o cliente que ele tem que ver de onde que ele tá vindo. Normalmente, em apartamento, a pessoa tem um restaurante ou um supermercado, ela está trazendo isso para casa. Isso é uma pergunta aí, um gatilho mental. Só que vocês já conhecem o controle químico, já conhecem o controle educacional, já conhecem o controle preventivo. Vamos falar do controle químico para a gente não errar mais, porque eu estou vendo que está tendo diversos erros nesse controle químico, tá? Lembrando que esse é um controle, uma explicação para venda. Tá vendo? O que a gente usa para acabar com esse tipo de inseto? Primeiro, a inseticida em líquido, tá? A inseticida em líquido, ela vai ser o que menos faz efeito para esse tipo de barata. Ou seja,
a gente pulveriza o rodapé, correto? Pulverizando o rodapé, essa barata ela tem por característica ficar em frestas. Vai resolver só pulverizar o rodapé? Não. Não vai resolver. E se não pulverizar o rodapé e fazer o outro tipo de controle, vai resolver? Estou esperando. Peraí, qual a pergunta? Se não utilizar o líquido e fazer o controle com as outras inseticidas que vocês já viram em treinamento, vai resolver o controle de blatela? Também não. Vai resolver. Não, o mais sim. eficaz nesse caso sempre é a aplicação, né, do inseticida em gel, que elas vão transmitir por meio de regurgitação principalmente, e também a questão do inseticida em aerossol, né? Nos Ótimo. pontos como dentro de armários e principalmente as frestas. São as Ótimo. metodologias mais eficazes. A pulverização de rodapés, parede, ela é um complemento que auxilia na movimentação da praga, que vai evitar, né, que ela continue se movimentando e vai atacar diretamente o sistema nervoso dela, além do produto que nós trabalhamos terem um inibidor de crescimento. Boa, Luan. Então o líquido ele vai ser um complemento, tá? Mas nós utilizamos o líquido também no rodapé. Uma pergunta, Davi. Pode Então, perguntar. caso a gente vai fazer um controle contra a blatela, a gente pode fazer um controle sem a necessidade de sair do ambiente, já que não vai ser feito a pulverização líquida. Já volto nessa parte. Normalmente, o Alex, nós sempre fazemos o controle completo, tá? Mas eu já respondo a sua pergunta. Usamos o líquido em todo o rodapé. O aerosol, vocês estão vendo que é em cada frestinha. Para que serve o aerosol, Alex? Você sabe? Ele vai fazer com que elas saiam, né? Pelo que a gente viu lá, e tem uma ação desalojante. Ela é um desalojante, ele mata também. Só que com ele a gente consegue achar o foco dessa barata, isso é muito importante. Se a gente conseguir achar o foco, fica mais fácil da gente acabar com ela. Por isso que nós usamos esse aerosol em todas as frestas, onde que não vá ponto de energia. Gel, tá vendo o gel? A gente aplica esse gel em todos os pontos aí que a gente sabe que ela pode aparecer, como eletrodomésticos, como locais que não pode ser pulverizado, como borrachas de geladeira. O gel, Alex, você sabe quais géis, perdão, viu gente? Quais géis que nós utilizamos na focodetetizadora? Para a blatela? Deixa eu lembrar. Eu sei os que a gente usa como um todo, eu só não me recordo qual que é qual. Então, isso é uma observação muito importante para passar para o seu cliente, tá? A gente usa dois tipos de géis para a blatela germânica. Um é o Advion, que é o mais utilizado nos Estados Unidos, né, para a blatela germânica. Ele é muito bom mesmo. Consegue controlar a blatela germânica só com a utilização dele. O segundo gel é o Max Force, que também é muito bom. O Max Force é o gel mais utilizado no mundo para a blatela germânica. Ele é muito bom mesmo, sem contar que ele é do laboratório Bayer. Se é Bayer, é bom. Ou seja, a gente sabe que esse tipo de inseticida vai nos ajudar no controle. Ou seja, você tem que passar essa informação para o seu cliente, que um dos diferenciais da foca é a utilização do gel correto para esse tipo de inseto. Não é que os outros não funcionem, mas esses dois tipos de géis, eles funcionam muito bem para esse tipo de barata, tá? Funciona muito bem, ok? É uma informação que você tem que passar para o seu cliente isso. Pó. O pó, ele vai nas tomadas, nas canaletas, onde que a gente não conseguir pulverizar. Motor de freezer, enfim, fogão, atrás do fogão, né, perdão, em locais que a gente sabe que não pode pulverizar. Esse pó também é um desalojante, só que ele também vai matar essa barata. Ou seja, Alex, respondendo a sua pergunta, blatela germânica, normalmente a gente pode sim fazer o controle localizado, tá bom? Perfeito. Fazer o controle, se a pessoa não puder sair do local, a gente pode fazer o controle sem o líquido,
ok? Então, vocês vão ter que entender do controle com o líquido e do controle sem o líquido. Qual que é a diferença? O controle com o líquido é necessário ficar fora do local. O controle sem o líquido pode fazer o controle com todo mundo. Por exemplo, é um restaurante que está em funcionamento. A gente não pode utilizar produtos desalojantes e não podemos utilizar o líquido. Lembre-se disso, tá? Por quê? Se a gente utilizar um desalojante, essas baratas vão começar a sair. Então, tem que lembrar dessa observação também, tá bom? Então, no caso do tratamento de restaurante, já que a gente não pode usar nenhum desalojante, não pode usar aerosol nem o pó. Então, é basicamente a aplicação do gel. Exatamente, com um restaurante funcionando. O ideal, se tivesse controle da blatela, é que esse local não esteja funcionando e a gente faça um controle completo no restaurante ou no local localizado. Por exemplo, está aparecendo só na cozinha. Vamos fazer esse controle só na cozinha, tá? Em apartamentos e casas, normalmente esse tipo de inseto ele vai aparecer somente na cozinha. Isso é comum de acontecer. A gente pode fazer esse controle só na cozinha, vedar a cozinha, impedir que as pessoas entrem nesse local, tá? Ou seja, você vai ter que conseguir passar para o seu cliente a segurança sobre isso. Algumas dúvidas comuns. Pré-controle. É isso que eu falei. Se utilizar o líquido, é necessário ficar fora do ambiente. E se não utilizar, dá para fazer o controle ali sem sair. Lembrando que o aerosol, ele solta um odor na hora. Ou seja, tem que ficar longe, a pessoa não pode ficar perto. Desculpa, pré-controle. É necessário, gente, que retire os utensílios da cozinha, senão a gente não vai conseguir fazer o controle da forma correta e tire tudo do rodapé. Ou seja, tem que esvaziar o armário. Vocês não estão pedindo isso. É necessário que isso seja feito, tá bom? Pós-controle, é isso que a gente falou antes, de reentrada e de limpeza. Normalmente, a pessoa que a gente aplicou o gel, ela vai lá e tira esse gel. Não pode tirar esse gel. Esse gel tem que ficar ali pelo menos uns 15 dias. Uma limpeza pesada, um restaurante, tá com blatela germânica. O cara vai lá e lava 2 horas depois do controle. Isso não é necessário, não pode. Tem que respeitar pelo menos aí 48 horas para uma limpeza completa, tá? Ficar muito atento com a reentrada de humanos e pets. Se utilizar o líquido, tem que ficar aí o tempo fora que nós combinamos, tá? Pode ser feito controle localizado, igual a gente conversou, Alex. O segundo controle, normalmente, é necessário. Por exemplo, se você verificar que o local está infestado, você já tem que colocar um segundo controle depois de 7 a 10 dias, para que esse ovo ele vai eclodir. Quando eclodir, a gente já faz esse controle novamente e impeça a insatisfação do cliente, tá? Garantia. Nossa empresa não passa garantia de 90 dias para a blatela germânica. Se for uma residência, uma casa, uma empresa, no máximo 30 dias. E se for um setor alimentício, um setor que tem que ser contratual, essa garantia, pelo Código de Direito do Consumidor, tem que ser no mínimo 30 dias, tá? Ou seja, cuidado com o valor que vai ser cobrado, porque mesmo que o cliente contratual contrate esporadicamente, que a gente avisou, a gente teve esse treinamento, tem que ter essa garantia mínima. Um restaurante infestado de blatela germânica, Luan, quantos controles que é necessário fazer? Um restaurante a gente sempre vai trabalhar de forma contratual. Os controles iniciais em infestação geralmente é o mínimo de 2 visitas, mas depende da resposta do ambiente, né? Se estendendo até o local estar controlado. Exatamente. Então, muito cuidado. Você não pode cobrar barato para a blatela germânica, porque senão isso vai causar prejuízo para a empresa. Ou seja, não adianta passar um valor de 120, 130, 160, 200, 250, que isso é prejuízo para a empresa, tá? Principalmente se tiver o segundo ou terceiro ou quarto controle.
Porque nós passamos uma garantia à assistência técnica para o nosso cliente. E a Blatela Germânica, na maioria das vezes, é necessário fazer o controle pela segunda vez, tá? Ô, Davi, Oi. só me corrija um ponto aqui. Você poderia repetir, por favor, a garantia de assistência técnica para residência, como apartamento, casa, por exemplo? No 90 mínimo, dias, não? 30 dias para a Blatela Ok. Germânica. Se o local não tiver infestado, você pode dar os 90 dias, tá? Mas vamos trabalhar com se tiver uma infestação muito grave, 30 dias, tá? Ok. Faz o seguinte, segue o padrão que o Bruno passou para você, mas lembra que a garantia de assistência técnica tem que estar embutida no valor. Se você acha que tem que ter 2 ou mais aplicações, é necessário que esse valor seja cobrado da forma correta, tá? Ok. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Não. Sirlene? Thaís? Eu fiquei com a dúvida na garantia, mas o Luan já perguntou. Da Ótimo. garantia de apartamento. Tá. Ô, gente, muito cuidado ao vender Blatela Germânica, tá bom? Blatela Germânica é um serviço que tem que ter muita atenção mesmo. E você precisa passar tudo isso que foi conversado aqui tem que ser passado para o seu cliente, beleza? Espero que a gente não erre mais nesse tipo de controle. Estou escutando as ligações, estou vendo que está tendo muito erro sobre esse tipo de atendimento. Ou seja, só seguir, isso aqui vai estar gravado, você já tem o controle completo de Blatela Germânica, que é a explicação pelo nosso biólogo, você já tem o roteiro de atendimento para a Blatela Germânica, e agora vocês já sabem tudo que tem que ser questionado na venda e falado na venda, beleza? Beleza. Beleza. Beleza, gente, obrigado, ótimo dia para vocês, mais um dia abençoado. Vamos vencer aí essa pandemia. Vamos trabalhar todo mundo com energia lá em cima. Tô sentindo aí que a energia está um pouquinho baixa. Então, vamos fazer 10 polichinelo, 20 flexões, tomar café. Quero chegar aí todo mundo com energia lá em cima, tá? E, Luan, cuidado aí com esse Covid, tá bom? Tranquilo. Pode deixar que tá todo mundo cuidando aqui, seguindo a norma direitinho. Beleza, gente. Obrigado. Ótimo dia para todo mundo. Para você também. Bom dia.